Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 9 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o livro, a Gênese. Nós estamos no capítulo 4, intitulado O Papel da Ciência na Gênese. Lembrando Gênese, não falando Gênese, o livro, mas Gênese, criação, né? A criação, o início de tudo, a formação de tudo. Essa é a etimologia da palavra. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Nosso irmão Tarcísio irá fazer nossa prece de gratidão. Logo depois nós iremos retomar o 15, certo, Lígia? 15? É, o item 15, certo. E aí a nossa irmã Lígia irá conduzir o nosso estudo. Vamos orar? Vamos orar. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos aqui em Teu nome para aprendermos mais um pouquinho dos Teus ensinamentos. Queremos Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos preparados para aprender um pouquinho mais, de sentir a Tua presença e Te agradecer sempre. Obrigado, Senhor. Como é gratificante sentir a Tua presença. Como é gratificante sentir que estamos tentando fazer o melhor para termos uma vida melhor, um futuro melhor, mas só com a Tua presença. E os ensinamentos que hoje teremos, Senhor, possam realmente ficar em nós, que possamos divulgar para todos aqueles que estão ao nosso redor, para que também possam sentir um pouquinho de Ti. Obrigado, Pai. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. E aí, Lígia, conta pra gente como está o estudo. No último estudo, nós vimos que a ciência não poderia se calar a fim de respeitar os dogmas religiosos, porque ela tem como missão descobrir as leis da natureza, que aliás são divinas. Se a religião se nega a avançar com a ciência, ela vai avançar sozinha. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência. Mas a ciência tem se limitado a pesquisar as leis que regem a matéria. A filosofia, que deveria se ocupar mais da parte espiritual, ela se perde em contradições, porque às vezes ela vai de filósofos que têm uma crença extremamente materialista e até outros que têm no oposto, extremamente espiritualista. Nem as religiões que admitem todas elas a existência das almas não respondem às questões mais importantes, que é saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nem a filosofia, nem a religião tinha respondido isso. Essas divergências geram uma dúvida, uma incredulidade muito grande. O homem se sente num vácuo. E a ideia do nada deixa o homem desanimado. Então ele se atira à materialidade extrema. E ele fica parecendo um adolescente que já não se contenta com aquelas historinhas de criança, mas ainda não tem a sabedoria da maturidade. E ele está ali perdido nesse vácuo, jogado no materialismo, por falta de explicação de onde vem para onde vai. As questões fundamentais da nossa existência. Item 15. Se a questão do homem espiritual permaneceu até agora em estado de teoria, é que faltavam os meios de observação direta existentes para comprovar o estado do mundo material, do modo que o campo permaneceu aberto às concepções do espírito humano. A questão espiritual, então, ficou muito tempo apenas nesse campo de ideias, teorias. Eu não tinha um meio de observar isso diretamente. Diferente do mundo material, que pôde ser estudado com a ciência, o mundo espiritual só vai poder ser compreendido assim de uma forma mais completa com o surgimento do espiritismo, que trouxe métodos para investigar os fenômenos espirituais com base na razão e na observação, como ensinou Kardec. Enquanto o homem
não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, vagou de sistema em sistema no tocante aos mecanismos do universo e da formação da Terra. Quer dizer, ele não conhecia as leis da matéria, então não podia usar a ciência para entender o universo. E aí foram criando metáforas, né, para poder explicar. Eram várias teorias que não tinham uma base firme, então mudava de ideia com o tempo. O que se deu na ordem física, deu-se também na ordem moral. Para fixar as ideias, faltou o elemento essencial, o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Tal conhecimento estava reservado à nossa época, isso já lá no século de Kardec, né? Como o das leis da matéria foi obra de 2 últimos séculos, que aí seria o século 17 e 18, como está na nota do editor. O boom da ciência mesmo foi ali, século 17, século 18. Mas começou o movimento realmente ali no século 17, né? 1600. O ser humano só entendeu melhor o mundo físico depois de conhecer algumas leis. E o mesmo acontece então com o mundo espiritual. Faltava entender as leis que regem o espírito. E esse conhecimento só veio agora, nessa época de Kardec, assim como o conhecimento da matéria já tinha vindo nos séculos passados. E aí então veio esse boom de ciência mesmo, né, que foi posterior a isso. Item 16. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo... É sempre bom, né, Lígia, explicar o que seria a metafísica, né? Que é o domínio da filosofia que se ocupa do ser enquanto ser, isto é, dos princípios essenciais do ser e do conhecer. É o que eles chamam aí de metafísica, né? Então, esse princípio espiritual, compreendido pela metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo é inteiramente experimental. Com auxílio da faculdade mediúnica, hoje mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. E quando Kardec fala inteiramente experimental, e é isso que a gente sempre vai repetir, a gente diz que nós temos 3 aspectos na doutrina. Nós temos a filosofia, nós temos a religião e nós temos a ciência. E por que ciência? Porque ela foi pautada em pesquisa. Por isso é que ele fala inteiramente experimental. Então, a nível quantitativo, quantos médios Kardec utilizou? Um pouco mais de 1000 médios. Gente, é um número bem significativo para uma pesquisa. É um pouco mais de 1000 médios. Além disso, quando ele fala inteiramente experimental, quando Kardec ia para fazer as perguntas aos espíritos, que normalmente era tinha respostas através de pancada, mas tínhamos também respostas através de grande parte da psicografia. Mas Kardec fazia alguns testes. O que ele fazia? Ele, às vezes, fazia uma pergunta mental sem exteriorizar. Ele queria saber a capacidade, se o espírito ou o médium teria capacidade, né? Porque ele percebeu que a criatura pode até estar em transe, mas naquele médium ele não tem essa capacidade. E de repente outro médium tem. Então tudo isso ele foi descobrindo. Então quando ele escreve o livro dos médiuns, que ele vai ali tecer comentários, obviamente com o apoio dos espíritos superiores, ali no livro dos médiuns, ele já tinha um material científico bem grande, vamos dizer assim, um material bem extenso de comparações. Então Kardec, ele é o cientista. Kardec é o homem neutro, racional, que essa é a função do cientista, que vai coletar, confirmar, comparar
experimentar para que isso saia uma ciência. Então, o trabalho de Kardec é resultado de um trabalho experimental, científico, que havia método específico para isso, quantitativo e qualitativo. Por isso é uma ciência. Então, para ser nomeado é uma ciência, ele construiu todo o passo a passo de uma ciência, com toda a comprovação científica. Metodologia, sim, tinha metodologia. Daí ele tem um capítulo no Livro dos Médiuns titulado Os Métodos. E ali ele fala dos métodos que foi utilizado por outros e por ele também. E daí a grande importância da mediunidade para esse estudo científico. Vários médiuns, em vários locais diferentes. Isso aí foi muito importante, sim, que antes não tinha. A mediunidade não era usada como instrumento de estudo e de pesquisa. A mediunidade era um espetáculo, que as pessoas ganhavam dinheiro, ou um movimento de mera curiosidade. E Kardec foi que deu essa vestimenta científica com o trabalho. Às vezes acontecia, por exemplo, o próprio livro, isso está em Obras Póstumas, que nós já estudamos esse livro, já está no canal. Quando ele estava começando a idealizar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele recebeu uma psicografia de um outro país, de um outro médium que ele nem conhecia, falando que aquele trabalho, ele não tinha comentado com ninguém, o trabalho que ele estava começando a elaborar, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem diz que aquele era o maior e o principal trabalho da doutrina espírita, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes, se era o principal, por que foi o terceiro? Nós já falamos várias vezes disso, porque o Espiritismo ele precisava ter a base, a ciência. Então era uma nova revelação. Então foi feita a revelação, já tinha ali o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Agora chega o Evangelho, utiliza a base para explicar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho, as citações do Nosso Senhor Jesus. Segundo o Espiritismo, porque é o Espiritismo comentando as passagens e as citações do nosso Mestre Jesus. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio representou para o mundo astral e o microscópio para o dos infinitamente pequenos. Permitia que se explorassem, estudassem, por assim dizer, de viso, que a nota do tradutor diz que é com os próprios olhos, as relações daquele mundo com o mundo corpóreo, que, no homem vivo, se destacasse do ser material o ser inteligente e que se observassem os dois a atuar separadamente. Então, isso aqui é mediunidade. Foi para o mundo espiritual que o telescópio foi para a ciência, o telescópio e o microscópio. É um grande instrumento de descoberta, que com o telescópio a gente começou a ter conhecimento, e tem até hoje. Quanto mais sofisticado é o telescópio, com mais recursos, mais planetas, nebulosas, estrelas a gente vai descobrindo. Tinha um microscópio óptico. Quando veio o eletrônico, se revelou uma coisa inimaginável no mundo ali, como ele diz, dos pequenininhos, né? Que é aquilo, enquanto não existiam esses eletrônicos, acreditava-se que não existia. A gente viveu uma experiência bem interessante e a gente já consegue entender porque a gente também não consegue enxergar. O coronavírus, lembra? Como nós ficamos desesperados, achando que todos os lugares estavam infectados, né? Então, de repente, a gente começou a pensar na existência, e que eles estão por aí, eles não deixaram, não desapareceram. Eles estão, mas de repente nós percebemos o quão mal faz para nós ficar pensando sempre nisso, né? E como? Senão a gente fica psíquico mesmo, a gente fica de um jeito que a gente não consegue tocar em nada. E todos os lugares tem micro-organismos. Então, antes disso, a gente achava que tudo estava muito limpo, que nada existia. Então, foram esses eletrônicos que fizeram com que a gente pudesse enxergar. Isso é a mediunidade. A mediunidade permitiu observar com clareza a relação entre o mundo dos espíritos e o nosso mundo, o mundo material, e mostrou que o ser inteligente, que é o espírito, é distinto do corpo.
e que pode até agir separado do corpo, ele pode agir sem ter um corpo físico, não. Ele continua. E isso não se tinha noção, até que a mediunidade foi usada como estudo científico por Kardec. Uma vez estabelecidas relações com os habitantes do mundo espiritual, tornou-se possível ao homem seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações, em suas transformações. Pôde-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o que faltava aos anteriores comentadores da Gênese para compreenderem e retificarem os seus erros. Quer dizer, quando o ser humano conseguiu se comunicar com os espíritos, viu que realmente começa aquelas pancadas, e as pancadas respondem, e as cestas escrevem. Então ele começou a entender melhor as mudanças, as vidas sucessivas, os progressos, e aí pôde, aos poucos, a gente pôde estudar o espírito de uma forma bem clara. Isso aí foi nítido, fez sentido para a gente. Item 17. Por se acharem em incessante contato, os mundos espiritual e material são solidários entre si e ambos têm a sua parcela de ação na Gênese. Que esses dois mundos estão sempre ligados, o espiritual e o material, e um vai influenciando o outro, eles são solidários, os dois participam juntos da obra da criação, cada um tem o seu papel. De ação na Gênese, né? Isso aí é notório, a gente percebe o quanto os espíritos influenciam em nossa vida, e nós, na condição de encarnado, também influenciamos no mundo espiritual. Então vamos como, tia? Vamos pegar o livro que nós estamos lendo no dia de hoje, Entre a Terra e o Céu. Nós temos o caso Odila e Zulmira. A atitude da Zulmira encarnada influenciou na Odila? Entende? E a atitude da Odila influenciou na Zulmira? Entende? Então sempre o mundo físico vai estar influenciando o mundo espiritual, enquanto o mundo espiritual vai estar influenciando o mundo físico. À medida que nós vamos evoluindo, essa parceria vai mudando, né? Porque é por isso que a gente diz, quando a gente fala em evolução, há uma evolução no mundo físico, ou seja, se tem uma evolução no mundo físico, quando eu desencarnar, como é que eu vou estar no mundo espiritual? Melhor ou pior? Igual, né? Mas se eu já melhorei aqui, eu vou estar melhor no mundo espiritual. Eu vou estar legal, não vou ser obsessor de ninguém, não vou estar perseguindo, não vou estar com ódio, eu não vou estar com absolutamente nada disso. Então o mundo espiritual também começa a evoluir. Então é essa evolução. Eu vou evoluindo aqui, vou para o mundo espiritual melhor do que antes. E uma vez o mundo espiritual estando menos denso, mais em equilíbrio, as influências também mudam, né? Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, dizendo respeito ao mundo espiritual, seria tão impossível constituir-se uma gênese completa quanto a um escultor dar vida a uma estátua. Somente hoje, embora nem a ciência material nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, o homem possui os dois elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Eram-lhe absolutamente indispensáveis essas duas chaves para chegar a uma solução, mesmo aproximativa. Se não conhece, sem conhecer as leis que regem o espírito, não daria para entender assim, de verdade a criação. Só agora, com o avanço da ciência material e da ciência espiritual, o ser humano já tem esses elementos necessários para começar a compreender esse grande mistério. São essas duas chaves, né, matéria e espírito, que estavam faltando para se aproximar de uma resposta. Mas ele fala aqui que nós estamos chegando numa solução aproximativa, que ainda tem muito ainda para a gente aprender, né? Não dá para ir nem só pelo lado espiritual e nem só pelo lado material. É necessário que haja essa junção, porque aí vai ficar o famoso elo perdido, né? Que a gente fica, sim, chegamos até aqui, mas então vai ficar, acaba ficando várias interrogações, né? À medida que, eu acho que a humanidade está evoluindo para isso.
É porque as pessoas ainda, a ciência, quando fala de espiritualidade, ela entende isso como religião terrena. Ela entende isso como um partido religioso. A ciência ainda não está madura o suficiente para entender que quando se fala de espiritualidade, nós estamos falando de ciência e não de religião terrena, não de partido religioso, é ciência. Então cada vez mais está chegando. Então hoje a ciência já começa a comparar, obviamente que de uma forma muito acanhada, mas já começa a perceber que as pessoas que carregam uma fé são diferentes, tem uma recuperação melhor. Já começaram através de exames de imagens, ver, quando se fala o nome Deus, algo muda dentro dessa máquina cerebral. Então, esse encéfalo como um todo, então já começa a fazer um movimento. A gente sabe que isso é lento, a evolução da humanidade terrena é lento, mas vai se chegar. Então cada vez mais vão se aproximar e vão começar a ver a espiritualidade como ciência, que isso não tem problema nenhum, porque ciência é criação divina. O homem só descobre o que já existe. O homem não cria, o homem descobre. Por isso a frase do Einstein, que quando ele fazia uma descoberta, ele lá dentro da descoberta encontrava Deus, ou seja, já encontrava uma lei regendo aquilo ali, regendo fisicamente. Então tem determinadas leis dentro da física que você não tem como mudar. Não tem como mudar, por mais que você queira, você não vai conseguir. Agora nós vamos iniciar o capítulo 5. Antigos e modernos sistemas do mundo. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, houve de basear-se em sua origem unicamente no testemunho dos sentidos, porque não se tinha uma ciência que pudesse explicar isso, era tudo muito incipiente, era só o que se via. Ignorando as leis mais elementares da física e das forças que regem a natureza, e não dispondo senão de vista limitada como meio de observação, só podiam julgar pelas aparências. Então quando se falava de céu, o que eles imaginavam que era o céu, né? Que tinha um teto ali, que tinha um azul. teto, né? E que tinha um monte de... que estrelinha, eles não sabiam o que era uma estrela, que seria outras estrelas de outros planetas, né? A nossa estrela nós chamamos de Sol, né? Esse astro. E então eles não tinham essa consciência, nós não tínhamos essa consciência. Então achava que existia realmente aí um teto, né? Esse céu seria o teto, e que tinha várias luzinhas ali para iluminar a noite, mas não se tinha muita informação sobre isso, né? Apesar de quando a gente estuda ali dentro da filosofia, a ideia que eles tinham, mas a gente percebe que era espírito já bem mais evoluído que vieram nos ajudar. Mas a gente vai acompanhar os matemáticos, os físicos ali no século XIV, século XV, século XVI, século XVII, onde a coisa começa a andar. Mas se nós pegarmos lá 2000 anos atrás... Isso aqui é nos primórdios mesmo, a primeira ideia, antes dos filósofos. Não tinha como. Se a gente for pegar 2000 anos atrás, o que se pensava, né? Vendo o sol aparecer pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se então lhes dissessem que se dá exatamente o contrário, responderiam não ser possível tal coisa, objetando: vemos que o sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexa. Não tinha nenhuma base para poder estudar. Era a impressão que as pessoas tinham. Realmente parece que o sol está passando, a lua está passando, e a gente está parada aqui. Como é que vamos imaginar que a gente está em movimento? É, que a Terra está movimentando se ninguém está rodando, né? E lembrando que isso ficou até a Idade Média, gente. Essa ideia ficou e a ciência não podia discordar do que a igreja estava falando. A religião ela estava presente na filosofia.
Lembra? As grandes faculdades, elas eram o quê? Católicas, eram da própria igreja, então o ensino era limitado, era dentro daquela cartilha, né? E é o que fala no capítulo 4, que as religiões estacionárias não vão junto com a ciência. Então chega um ponto que como é que as pessoas vão manter essa crença que o sol está passando aqui, se já está tudo provado, já tem as leis? Não tem como. A ciência prova as leis, e as leis são divinas. Se são divinas, está de acordo com a religião. Sim. Não tem o menor conflito. Tem que aceitar a evolução que está provada cientificamente. Exatamente. O item 2. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente ultrapassava os limites da tribo ou do vale, não permitia que se comprovasse a esfericidade da Terra. Como, ademais, haviam de supor que a Terra fosse uma bola, com esse horizonte reto que a gente avista ali, como que... Supondo-a. Lembra até da ideia dos navegantes, né? O que eles imaginavam? Qual era o medo deles? Cair ali no horizonte. Cair, né? Que eles olhavam aquilo, deve ter um fim ali, né? Era a ideia, gente. Não tinha... A ciência não tinha tomado uma evolução ainda, né? Tá retinho o horizonte, como é que a Terra pode ser redonda? Pior que até hoje tem uns terraplanistas que ainda estão batendo nessa tecla, né? Em tal caso, os homens só poderiam manter-se nos pontos mais elevados. Supondo-a habitada em toda a superfície, como poderiam viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? O fato lhes parecia menos possível ainda com o movimento de rotação. Quando, mesmo nos nossos dias, em que se conhece a lei da gravitação, se vê em pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno, como nos admirarmos de que os homens das primeiras idades não os tenham sequer suspeitado? É o caso dos terraplanistas ainda, que estão com todas as evidências científicas dizendo que a Terra é plana. E ponto, não aceitam o questionamento. Para eles, pois, a Terra era uma superfície plana e circular, qual uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam-lhe os limites, a espessura, o interior, a face inferior e tudo que lhe ficava por baixo. Aí tem uma nota de Allan Kardec. Deixa eu ler essa nota para você descansar. Vamos aqui ajudar a Lígia lendo essa leitura para ela descansar a voz. A mitologia hindu ensinava que, ao entardecer, mitologia hindu, tá? O astro, lá os nossos irmãos indianos, o astro do dia se despojava de sua luz e atravessava o céu durante a noite com uma face obscura. A mitologia grega representava o carro de Apolo, deus da beleza, da luz, das artes e da profecia, puxado por 4 cavalos. Anaximandro, de 610 a 547 a.C., filósofo grego pré-socrático, considerou o infinito como o princípio do universo. De Mileto sustentava, segundo Plutarco, 50 a 125 depois de Cristo, escritor grego, que o Sol era um carro cheio de fogo, muito vivo, que se escapava por uma abertura circular. Epicuro, ali de 341 a 270 a.C., filósofo grego, segundo uns, teria emitido a opinião de que o Sol se acendia pela manhã e se apagava à noite,
nas águas do oceano. Você está vendo que Kardec está indo buscar lá atrás, mostrando que era uma construção, era uma idealização, era uma forma ilustrativa, né, de tentar explicar o que na época eles não tinham como, né? E aqui são os intelectuais de uma época, né? Outros pensavam que ele considerava esse astro uma pedra pómez, aquecida até incandescência. Anaxágoras, 500 a.C. e 428 a.C., filósofo grego pré-socrático, o tomava por um ferro incandescente, do tamanho do Peloponeso. Coisa singular. Os antigos eram tão invencivelmente induzidos a considerar real a grandeza aparente desse astro que perseguiram o filósofo temerário por haver atribuído aquele volume ao facho do dia, fazendo-se necessária toda a autoridade de Péricles, 495 a 429 a.C., político ateniense. Péricles foi discípulo de Anaxágoras, que foi acusado de impiedade para com os deuses e teve que sair de Atenas. Para salvá-lo de uma condenação à morte e para que essa pena fosse comutada numa sentença de exílio, Flammarion, Estudos e Leituras sobre a Astronomia, página 6. Por isso é que está entre aspas, que esse material aqui foi a fala do senhor Camille Flammarion. Diante de tais ideias, emitidas no V século antes do Cristo, ao tempo da maior prosperidade da Grécia, não deve causar espanto as ideias que os homens das primeiras eras faziam sobre o sistema do mundo. Muito legal esse material, né, Lígia, que Kardec traz, do senhor Camille Flammarion, que aí vai nos mostrando a dificuldade que eles tiveram para tentar explicar o que seria esse Sol. Que são os antigos sistemas sem qualquer base científica. E aqui, com o progredir da leitura, a gente vai poder comparar esses antigos sistemas com os sistemas mais novos. Isso nós veremos nos nossos próximos estudos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós temos 3 aspectos na doutrina. Nós temos a filosofia, nós temos a religião e nós temos a ciência. E por que ciência? Porque ela foi pautada em pesquisa. Para ser nomeado uma ciência, ele construiu todo o passo a passo de uma ciência, com toda a comprovação científica. Metodologia, sim, tinha metodologia. Né? Daí ele tem um capítulo no livro dos médios titulado Os Métodos. E ali ele fala dos métodos que foi utilizado por outros e por ele também. A mediunidade era um espetáculo, que as pessoas ganhavam dinheiro, ou um movimento de mera curiosidade. E Kardec foi que deu essa vestimenta científica com o trabalho. A gente percebe o quanto os espíritos influenciam em nossa vida e nós, na condição de encarnado, também influenciamos no mundo espiritual. À medida que nós vamos evoluindo, essa parceria vai mudando, né? Porque é por isso que a gente diz, quando a gente fala em evolução, há uma evolução no mundo físico, ou seja, se tem uma evolução no mundo físico, quando eu desencarnar, eu vou
como é que eu vou estar no mundo espiritual? Melhor ou pior? Igual, né? Mas se eu já melhorei aqui, eu vou estar melhor no mundo espiritual. Eu vou estar legal, não vou ser obsessor de ninguém, não vou estar perseguindo, não vou estar com ódio, eu não vou estar com absolutamente nada disso. Então o mundo espiritual também começa a evoluir. Então é essa evolução. Eu vou evoluindo aqui, vou para o mundo espiritual melhor do que antes. E uma vez o mundo espiritual estando menos denso, mais em equilíbrio, as influências também mudam, né? Não dá para ir nem só pelo lado espiritual e nem só pelo lado material. É necessário que haja essa junção, porque aí vai ficar o famoso elo perdido, né? Acaba ficando várias interrogações, né? À medida que... Eu acho que a humanidade está evoluindo para isso. É porque as pessoas ainda, a ciência, quando fala de espiritualidade, ela entende isso como religião terrena. Ela entende isso como um partido religioso. A ciência ainda não está madura o suficiente para entender que quando se fala de espiritualidade, nós estamos falando de ciência e não de religião terrena, não de partido religioso, é ciência. Então cada vez mais está chegando. Então hoje a ciência já começa que as pessoas que carregam uma fé são diferentes, tem uma recuperação melhor. Já começaram através de exames de imagens, ver, quando se fala o nome Deus, algo muda dentro dessa máquina cerebral. Então já começa a fazer um movimento. A gente sabe que isso é lento, a evolução da humanidade terrena é lenta, mas vai se chegar. Então cada vez mais vão se aproximar e vão começar a ver a espiritualidade como ciência. Isso não tem problema nenhum. Porque ciência é criação divina. O homem só descobre o que já existe. O homem não cria, o homem descobre. Por isso a frase do Einstein, que quando ele fazia uma descoberta, ele lá dentro da descoberta encontrava Deus, ou seja, já encontrava uma lei regendo aquilo ali, regendo fisicamente. Então tem determinadas leis dentro da física que você não tem como mudar. Não tem como mudar. Por mais que você queira, você não vai conseguir. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E agradecemos assim a Jesus, o nosso Mestre, o nosso guia, por mais este estudo que nos faz meditar e pensar sobre a espiritualidade, a descoberta da mediunidade, o uso científico da mediunidade, para que possamos descobrir o mundo espiritual, a sua interação com o mundo físico. Senhor, nos fortaleça e nos ilumina, para que continuemos sempre buscando-te, que assim seja. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.